A Polícia Rodoviária Federal apresentou um balanço das ocorrências de trânsito nas rodovias que cortam o Maranhão em 2024. Ao todo foram registrados 1.138 sinistros, o que representa uma redução de 2,15% em relação ao ano anterior. O número de pessoas feridas entre leves e graves também caiu 5,94%, totalizando 1.204 vítimas. Contudo, o número de sinistros graves aumentou em 3,25%, atingindo 571 ocorrências. Esses acidentes mais severos foram diretamente responsáveis pela alta nos óbitos, que subiram 11,55%, alcançando 280 vítimas fatais. Embora o número de sinistros tenha diminuído, a letalidade aumentou e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, isso se deve em parte ao aumento de colisões frontais, principalmente nas rodovias de maior movimento do estado. A combinação de condições adversas de tráfego, como ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade, tem sido apontada como uma das principais causas para essas ocorrências. Apesar da redução, uma leve redução que foi observada no número total de acidentes, uma redução em cerca de 2%, o que chamou a atenção foi o aumento do número de sinistros graves e o aumento no número de óbitos. Em relação ao número de óbitos, houve um aumento em mais de 11%. 280 pessoas acabaram perdendo a vida em ocorrências de trânsito registradas pela PRF, atendidas pela PRF. Esses números mostram a maior letalidade nesses acidentes de trânsito, principalmente quando se identifica o principal tipo de acidente atendido, que foi exatamente a colisão frontal. Então, muitas das vezes, esse tipo de ocorrência está aí diretamente associada a algumas infrações, como é o caso das ultrapassagens proibidas. A PRF também destacou mais trechos das BRs que apresentaram maior índice de sinistros e óbitos. A BR-135 foi a rodovia com maior número de sinistros atendidos pela Polícia Rodoviária Federal. E a BR-316 foi a que registrou o maior número de mortes. As rodovias federais, elas possuem características que são diferentes dos trechos de pista do perímetro urbano, de dentro da cidade. Então, quando um condutor sai do perímetro urbano, sai de dentro da cidade e passa a transitar em uma rodovia federal, ele precisa ter comportamentos diferentes, comportamentos preventivos. A gente sabe que boa parte da malha viária federal maranhense é formada por rodovia de pista simples, que é aquela rodovia que separa os fluxos opostos apenas por uma pintura ali no asfalto, uma sinalização através de uma pintura. E quando a gente verifica esse aumento do número de casos de ultrapassagem proibida, a gente percebe que, infelizmente, a pressa associada à imprudência, à falta de cuidado, tem potencializado e tem contribuído para o aumento desses números de óbito. Muitas vezes o condutor está atrás ali de um veículo longo, um veículo de carga, e na primeira oportunidade ele quer realizar essa ultrapassagem. Não calcula corretamente, realiza em uma área proibida, como um aclive, um declive ou uma área de curva, e acaba colidindo em quem vem no sentido contrário. Os motociclistas seguem como protagonistas das principais vítimas fatais, um dado que já vinha sendo observado nos últimos anos. A maioria dos acidentes envolvendo mortes ocorreu no final de semana. O motociclista, ele é o personagem mais vulnerável no trânsito aqui nas rodovias federais maranhenses. Os números de motociclistas que vieram a óbito são bem maiores do que os outros tipos de condutores. A gente sabe que, por conta dessa vulnerabilidade, ele precisa de uma atenção redobrada. E há mecanismos, há acessórios que são indispensáveis, como é o caso do capacete de proteção. Há muitos condutores que acabam perdendo a vida por não estar utilizando esse equipamento. Outros realizam ultrapassagem proibida, transitam na contramão, disputam espaços com veículos de carga, veículos maiores. Então, eles acabam se tornando vítimas dessas ocorrências. Tiveram acidentes atendidos onde o condutor da motocicleta estava alcoolizado, acabou perdendo o controle, saindo da pista. Então, tudo isso acaba deixando esse condutor mais vulnerável. A gente sabe que enquanto o condutor de um carro de passeio, de um caminhão, está protegido ali numa cápsula, o motociclista não. Infelizmente, muitas vezes, vai ser o corpo dele que vai se chocar com um objeto, com outro veículo. Então, ele precisa conduzir com uma atenção redobrada. A Polícia Rodoviária Federal reforçou seu compromisso com ações de segurança viária e destacou a importância do esforço conjunto entre órgãos públicos, motoristas e a sociedade para reduzir o número de vítimas nas rodovias maranhenses.